Saudações! Salve, povo surpreendente, povo maravilhoso, povo incrível da Escola de Ensino Médio de Freitas, Escola Jovem de Tubarão. Eu saúdo hoje especialmente duas turmas maravilhosas que estão destinadas a esta mentoria. A turma da 303 e a turma da 304. Turmas magníficas. A turma da 303 do Grande Rogério. A turma da 304 da Super Amabile. Que turma maravilhosa, que turma fantástica. Turma essa que está estudando a República no Brasil. Brasil, o quinto maior país do mundo em população. Brasil, o quinto maior país do mundo em extensão. Sim, são 210 milhões de habitantes. Sim, são 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Sim, é um país com proporções continentais, um país que verdadeiramente já foi um império e hoje é uma das maiores repúblicas do planeta. É uma república presidencialista e ela é administrada pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Antes dele, foi o Michel Temer. Antes dele, foi a Dilma Rousseff duas vezes. E antes da Dilma, nós tivemos o Luiz Inácio Lula da Silva. E antes do Lula, nós tivemos Fernando Henrique Cardoso, que ficou duas vezes e criou o Plano Real. Nós tivemos também o nosso querido presidente Itamar Franco, que trouxe de volta o Fusquinha. Sim, e também criou o Plano Real junto com o FHC. Nós tivemos também o Fernando Collor de Mello, que fechou uma série de indústrias importantes e também de empreendimentos importantes na região de Tubarão, como a Ferrovia Tereza Cristina, que era a Estrada de Ferro Tereza Cristina, que era uma empresa pública, e também a Companhia Siderúrgica Nacional. Antes do Collor, que era o nosso querido bonitão, que todo mundo era apaixonado no início dos anos 90, nós tivemos também uma pessoa muito importante, o presidente José Sarney. Ele nunca foi eleito, ele era o vice-presidente, até porque o presidente Tancredo de Almeida Neves, ele não pôde assumir o poder. Antes do Tancredo, nós tivemos o João Figueiredo, o Ernesto Geisel, nós tivemos também o presidente Emílio Garrastazu Médici, o Arthur da Costa e Silva, o Humberto de Alencar Castelo Branco. E antes deles, porque eles compuseram o regime militar, nós tivemos também o grande João Goulart, do Rio Grande do Sul, e o Jânio Quadros, do Mato Grosso, que não era do Sul, mas virou do Sul. Bem, nós tivemos também Juscelino Kubitschek de Oliveira, nós tivemos o nosso querido Getúlio Vargas, que fez coisas maravilhosas para o nosso país, como no último mandato, criando a Petrobras, a Eletrobras, a Telebrás, e nós tivemos também o grande presidente Eurico Gaspar Dutra. Esse cara foi muito doideira. Por quê, professor João? Porque ele acabou com os jogos no Brasil, com o cassino. O senhor é favorável aos jogos no Brasil? Sim, se todo mundo joga na Mega Sena. Sim, se existem possibilidades de jogar legalmente falando. Por que não legalizar também os jogos de azar mais pesados, como o jogo do cassino? Antes dele, de novo, Getúlio Vargas. Mas a gente vai falar justamente sobre a política do café com leite. A propósito, hoje seria um dia de tomarmos um cafezinho com leite. Então, um momento. Um momento porque nós vamos falar dele, o cara que veio ontem aqui em casa e trazer uma caneca, e uma caneca boa para tomar um cafezinho. Estou falando do Colono Tuber, um grande amigo de Tubarão, youtuber também, e ele fala das belezas da cidade azul. E youtubers do mundo univos. Dizem que também sou um youtuber lá das escolas, e ele é um youtuber lá das colônias. Colono Tuber. Tchau, obrigado! Beleza? Colono, essa é para ti. Quem quiser se inscrever, inscreva-se no canal. Colono Tuber. Ok? No YouTube. E para quem tiver interesse, o meu canal é Professor João de Souza. É um canal escolar e ele é focado para os meus alunos. E os vídeos são feitos por vocês e para vocês. Quem costuma dizer muito isso é o meu primo, Éder Anacleto, que também tem um canal no YouTube e é surfista. Gatão da praia. Vamos que vamos. Dele que dele. Vamos falar de República do Café com Leite. Então, a gente tem que pensar numa coisa. Foi um período estranho no Brasil.
página 84 do livro, turma da 304 e turma da 303. A propósito, eu dedico também esse vídeo a todos os terceirões que eu leciono tanto em Tubarão quanto em São Lugero, nas escolas de ensino médio de Freitas e também no Colégio Evolução. Saúde e paz. Vamos que vamos, dele que dele. Muito bem. Uma das coisas mais importantes e algumas palavras-chave. Oligarquia. Poder nas mãos de poucas pessoas. Oligarquia. Poder nas mãos de poucas pessoas. Uma coisa interessante. Na Primeira República, a gente teve uma característica muito legal. A ideia de que apenas os grandes homens antigos aristocratas do café, gente vinculada à elite rural brasileira, tinha acesso ao sistema político vigente e avançado. Esse é um detalhe. Isso rolou bastante de 1889 até 1930. O senhor falou dos presidentes até 1930. Por que não falou dos outros, professor? Porque agora é que a gente vai falar deles. A gente vai entender o que realmente representou uma série de presidentes, como Venceslau Braz, Washington Luiz, para o desenvolvimento do voto do cabresto, da República do Café com Leite, da Primeira República ou da República Velha. Esse é um detalhe. Ela é chamada também de República Velha, de 1889 a 1930, os primeiros 40 anos republicanos do Brasil. É óbvio que até 1894, por aí, a gente teve a República da Espada, com o Marechal Deodoro da Fonseca e também com o Marechal Floriano Peixoto. Mas isso é uma outra história. Vamos aos fatos e aos atos. Na República Velha nós tivemos conflitos, batalhas. Nós tivemos a Revolução Federalista, nós tivemos a Guerra de Canudos, nós tivemos a Revolta da Vacina, nós tivemos também a própria Guerra do Contestado aqui em Santa Catarina, nós tivemos o cangaço, o cangaço. Esse é um detalhe que nós devemos lembrar. A República da Espada foi até 1894, de 1889. Foi ali que nós acabamos também com a Constituição Imperial e nós criamos a Constituição Republicana. Mais uma coisa é certa. Depois da República da Espada, nós tivemos a República Oligárquica, ou a República do Café com Leite. Café São Paulo, leite Minas Gerais. Isso é um detalhe. Eu quero que vocês também lembrem que, em 1894, com a posse do Prudente de Moraes na presidência da República, o Brasil começa a ser governado por civis. Ufa! Esse negócio de militares no poder é complicado. Não é uma crítica, tá? Não podemos nem considerar isso uma crítica ao atual governo, porque o atual governo não é militar. Então, não entendam isso como uma crítica. Eu não estou citando em nenhum momento a figura do ilustre presidente da República que vocês têm e que alguns chamam de mito. Dá-lhe mito! Só que não. Ninguém ouviu isso. Beleza? Ai, vai para o YouTube. Mas vamos que vamos, dele que dele. Gente, eu quero que vocês observem um detalhe muito interessante, muito sério e muito fundamental. O país começa a ser governado por civis, com Prudente de Moraes. E esse fazendeiro e político de São Paulo, ele já inicia as oligarquias, o poder nas mãos de poucos. E um detalhe, eles chegam no poder e outras coisas muito interessantes vão começar a ser aqui observadas. Quem não assistiu, quem nunca assistiu uma novela da Rede Globo de televisão? Podemos criticar a Globo e realmente temos que criticar porque uma coisa é certa. Muitas coisas ruins aconteceram com aquela emissora e também foram produzidas e propensionadas por aquela emissora. Mas também muitas coisas boas foram feitas. Inclusive, as novelas brasileiras são maravilhosas, são incríveis, principalmente as novelas até a primeira década de 2000, até 2010. E quem nunca viu alguma novela onde se citava o coroné, o coronel? O que é um coronel? Primeiramente, não é um coronel do exército, não. Não. Uma coisa é certa, eram grandes fazendeiros. Eram grandes fazendeiros, eram pessoas muito, muito, muito importantes, muito relevantes para o desenvolvimento da história do nosso país, sob o ponto de vista agrário.
E foram eles que restringiram a ideia do voto, ou até permitiam que o pobre votasse, desde que votasse naquele que lhe interessasse. Uma coisa é certa: no Império, ninguém podia votar. Tu tinha que ser homem para votar, primeira questão. Então as mulheres já estão fora, as meninas da sala não voltam. Tu tinha que ter uma idade básica para votar, em torno de 25 anos. Então, tu não votava. Tu tinha que saber ler e escrever. Então, a maioria do povo não votava. Vamos ler aqui alguns pontos interessantes. Durante o Império, somente uma pequena parcela de brasileiros participava do processo eleitoral. Essa parcela reduziu-se ainda mais quando, em 1881, uma lei proibiu o voto dos analfabetos. De acordo com o historiador José Murilo de Carvalho, a exclusão dos analfabetos significou uma redução drástica dos eleitores por uma razão simples. Somente 15% da população era alfabetizada. Se tu pegar hoje a população do Brasil, que tem 210 milhões, então você vai ter 21 milhões para 10% e você vai ter mais 10 milhões para 5%. Então você vai ter 31 milhões de pessoas votantes. Apenas. Apenas. Se pegar a população absoluta, a população total, que seria alfabetizada, especificamente considerando a população absoluta geral. Só que tu tem que reduzir a questão das crianças. Então, consequentemente, tu reduziria ainda mais o número de votantes no Brasil. Então, um detalhe importante: nós temos que considerar que a população que votava era masculina. 80% da população masculina era excluída do direito ao voto. Na última década do Império, o país tinha aproximadamente 12 milhões de habitantes, dos quais apenas 1% participavam das eleições. Gente, 10% de 12 dá 1 milhão e 200. 1% de 12 milhões dá 120 mil pessoas. Ninguém votava. Num país como o nosso, um tamanho como o nosso, era praticamente a população de Tubarão. Ninguém votava. Com a instalação da República, o número absoluto dos eleitores cresceu em relação ao Império, mas não conseguiu chegar a 10% da população do país. Olhem por quê. A Constituição de 1891 acabou com o voto censitário, exigência de renda para os eleitores, e instituiu o voto aberto masculino para os maiores de 21 anos. Beleza? Entretanto, ficavam sem direito ao voto os analfabetos, as mulheres, os mendigos, os padres e os soldados. Soldado, até pouco tempo atrás, não podia votar. Até na época do regime militar. É uma questão importante, tá? Soldados não podiam votar. Os padres também não podiam votar, até porque o padre influenciaria a vida de todo mundo. Lembra? Não existiam igrejas evangélicas, eram só igrejas católicas, e o catolicismo era a base de tudo. Então, se o padre influenciasse a população, pimba, né? Acabou? Então, o padre era proibido de votar. E o voto era aberto, gente. Olha que loucura, que loucurada, cara, que loucura. Esse processo permitia que os coronéis, ou seja, que os ricaços, eles soubessem quem estava votando em quem. E assim eles pressionavam e manipulavam de acordo com seus interesses. Não tinha justiça eleitoral. Não tinha. Independente, então, ninguém averiguava direito. Cara, tinha fraude. A gente fala de fraude eleitoral, naquela época era fraude descarada. Se o cara, por exemplo, que era meu inimigo, ganhasse a eleição, eu queimava os votos, então só ficavam os meus, podia ser só 2 votos. Pronto, ganhei. Dane-se o resto. A gente fala de corrupção hoje, naquela época a boca não era boa. Então, uma coisa é certa, veja bem, tinha até uma comissão verificadora, mas só que não funcionava. Ela tentava impedir que o candidato da oposição assumisse o cargo. Como eu falei para vocês, isso ficou conhecido como degola. O meu inimigo não vai ganhar mesmo. Ele era degolado. Não. Ah, se bobear, até era degolado mesmo. Tá? Isso daí acontecia de verdade. Então, como a sociedade era rural, tudo se fundamentou numa lógica chamada de coronelismo. Tudo se fundamentou numa lógica chamada de coronelismo. E um detalhe bem importante mesmo. Olhem aqui, em quase todo o Brasil nós tivemos coronéis. No Rio Grande do Sul, muitos por conta da questão das estâncias, das fazendas criadoras de gado. Isso é uma coisa prática. Em Santa Catarina, nem tanto, tá? Embora as oligarquias acabaram se definindo de uma outra forma aqui no Brasil.
Esse é um ponto que o tio João gostaria de lembrar para todas as amigas, para todos os amigos aqui da sala. Ora, hoje a maioria da população brasileira, 80%, vive na área urbana. Na época era o contrário, viviam na área rural. E um detalhe, se vocês observarem aqui na página 86 e 87, nós temos os pontos mais importantes da discussão dessa aula. Nós tínhamos o clientelismo, ok? O clientelismo era nada mais, nada menos do que a prática de coronéis, de fazendeiros premiarem com favores um grupo de pessoas apadrinhadas que lhes demonstravam fidelidade política. Ou seja, o clientelismo nada mais é do que o nepotismo, a proteção. Eu vou estar dando benefício ou para um parente ou para uma pessoa que é importante para a minha vida. É uma safadeza. É uma safadeza, é uma pouca vergonha que nós não devemos em nenhum momento esquecer. Agora, o voto do cabresto, e olhem o que significa a palavra cabresto, conjunto de cintas de couro ou outro material colocado na cabeça de um animal para controlar a sua marcha. Vejam bem, olhem aqui na página 86. Olhem esta charge. Para acabar com essa vergonha, vote nos candidatos do Partido Democrático. Era a prova de que o rico, cada vez mais rico, pegava o burro, pegava o cavalo, montava nele, botava o cabresto, botava o tapa-olho e fazia ele votar em quem ele quisesse. Isso é uma vergonha. Olhem bem, isso é uma vergonha. E isso podia desempregar pessoas, podia matar pessoas mais humildes, podia tirar a casa dessas pessoas. E, obviamente, a gente não iria, neste caso, vamos dizer assim, deixar de votar naquele que a gente quiser, que o nobre, que o aristocrata, que o cara com grana, que o senhor coronel, o senhor feudal do Brasil quisesse. Então, por isso, as eleições eram fraudadas. O poder estava nas mãos deles, não tinha justiça eleitoral independente, os coronéis praticavam fraudes para conseguir que seus candidatos vencessem as eleições. E uma coisa bem certa, as fraudes também tinham falsificação de documentos, menores, analfabetos, a galera toda votava. Votava até morto, gente. João, isso mudou? Infelizmente, não. Muita coisa errada ainda acontece. Óbvio que melhorou bastante com a urna eletrônica, óbvio que melhorou bastante a situação do Brasil, mas, infelizmente, a República do Café com Leite ela foi caracterizada, a República Velha, por uma organização de oligarquias, tá? Por uma estrutura de oligarquias ruins, malditas, que tirava a liberdade das pessoas e que fazia com que as pessoas, infelizmente, não conseguissem ter a sua liberdade de ir e vir, a sua liberdade de desenvolver algo positivo na sociedade e, ao mesmo tempo, fez com que a estrutura do Brasil fosse uma das mais atrasadas do planeta. Nós acabamos de discutir a República do Café com Leite. Eu agradeço muito a presença dos nobres amigos, desejo a todos vocês um excelente dia e que tudo de bom aconteça nas nossas vidas. Saúde e paz. Porque o resto mesmo, né, gente? A gente corre